Com muita alegria, eu cumprimento a igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Meus amados, aproveitando que estamos todos em pés, eu quero convidá-los para uma leitura de um texto bíblico no livro dos Salmos. E eu quero ler, nesta manhã, 2 salmos. Salmo 127 e o Salmo 128, que já foi lido nesta manhã aqui, mas eu vou ler novamente. Eu creio que o Espírito de Deus está trabalhando e Deus tem uma mensagem para cada um de nós, para cada casal, para cada família nesta manhã. Leamos a palavra do Senhor. Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados, podeis assentar, mantendo as vossas Bíblias, por gentileza, abertas. E vamos meditar nesta palavra. Antes de iniciar, quero agradecer ao pastor Oséias Viana, por ter me confiado essa nobre missão, de vos transmitir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu sou grato a Deus. Eu comentei ali, quando estava sentado, quando o nosso irmão testemunhava. Que testemunho maravilhoso, que edifica a nossa fé. Eu falei, esse amado irmão aí me ajudou a pregar metade da mensagem. Que bênção do céu, é maravilha. Meus amados irmãos, esses 2 salmos, a palavra de Deus em si, ela se completa, mas esses 2 salmos especificamente, falando sobre edificar casa, fala sobre a bem-aventurança do homem que teme ao Senhor. Eu vou estar meditando, seguindo, eu anotei muitas coisas aqui, e depois que eu imprimi, ainda fui rabiscar um pouquinho mais aqui, acrescentei umas coisas ali, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai me orientar a caminhar pelas profundas águas do oceano do Espírito das Sagradas Escrituras nessa manhã, e nós vamos sair daqui nesta manhã edificados para a glória do nome de Deus. Meus amados, eu vou começar falando aqui no primeiro verso do Salmo 128. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Em Provérbios 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o seu entendimento. Para o cristão, o significado do temor diz respeito não a ter medo de Deus, mas sim a ter consideração, respeito e reconhecimento dEle como Senhor da nossa vida. É isso. Deus, como um pai, não quer que os seus filhos tenham medo, pavor deles. Os filhos, quando têm medo dos pais, é porque os pais são agressivos, são violentos. Filhos de pessoas alcoólatras, por exemplo, têm medo quando o pai vai chegar em casa, porque o pai chega batendo tudo, quebrando tudo, fazendo um estrago. Mas o homem que teme ao Senhor, quando ele chega em casa, é motivo de alegria para a esposa, para os filhos. Esse temor aqui é respeito, é reverência. Reverência. Geralmente, o que mais nos causa medo é o desconhecimento. Quando a gente não conhece algo, isso nos dá uma certa insegurança. Por isso que em Provérbios 9:10 fala, e o conhecimento do santo, o seu entendimento. Quando nós conhecemos o Deus a quem nós servimos,
Nós não temos medo dele, mas nós temos respeito. Nós o reverenciamos, nós o amamos e nós lhe obedecemos, não por medo, mas por amor. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 6, o verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o nosso Deus, ele é um Deus infinito. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria, ela é limitada, ela é finita. Mas o nosso Deus é infinito. Então não dá para a gente fazer um curso. É muito bom fazer um curso teológico. Eu recomendo e eu preciso fazer mais. Preciso estudar mais. Mas não é um curso teológico que nos vai dar o pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, meus irmãos, a gente vive a vida inteira examinando, buscando, e nós vamos conhecer. Por isso que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O temor do Senhor, ele aumenta os dias. A Bíblia diz em Provérbios 10, 27, que os perversos terão os anos de vida abreviados. Mas o temor do Senhor aumenta os dias. Salmo 112, ele fala muito a respeito, algumas verdades a respeito desse homem que teme ao Senhor. Fala lá, a sua descendência será poderosa na terra, o homem que teme ao Senhor. Fazendas e riquezas haverá na sua casa. A sua justiça permanece para sempre. Na sua vida, nasce luz nas trevas. Quando ele está numa situação que ele não vê uma luz no fundo do túnel, como nós costumamos dizer, aí nasce a luz nas trevas. E ele vê uma saída milagrosa, poderosa, assim como o irmão testemunhou aqui. Ele ficou com medo de assinar, porque realmente o que eles colocam naqueles termos de responsabilidade lá é assustador. É assustador. E eu fico preocupado quando preciso fazer um exame, quando a gente vai ter que assinar aquelas coisas lá. A gente tem que ler aquilo lá com cuidado e pedir misericórdia mesmo. Mas, em meio a essa escuridão deste momento, ele pôde ver uma luz brilhar para a glória de Deus na vida dele. E é assim que acontece na vida do homem que teme a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem, lá no Salmo 102, diz: ele nunca será abalado. O salmista diz lá no Salmo 46, se eu não estou enganado lá, pode a terra se mudar de lugar, mas ele continua, ele permanece, confiando no seu Deus, porque ele sabe que o seu Deus é poderoso para operar o extraordinário, aquilo que foge do ordinário na nossa vida. Ele pode sim. E o tema dessa mensagem nesta manhã é vivendo o extraordinário de Deus, no casamento e na família. Bendito seja o nome do Senhor. E para afindar aqui no Salmo 112, diz: ele não temerá maus rumores. Meus irmãos, nós estamos vivendo num período que dá até medo de ligar a televisão num telejornal. É tantos maus rumores, é tanta notícia ruim, é tanta previsão desanimadora. Mas nós que tememos o Senhor, nós não vamos temer esses maus rumores. Porque a nossa fé, a nossa confiança não está firmada em governo, não está firmada em homens, mas está firmada no nosso Deus. Ele está sentado no trono, Ele não perdeu o controle da situação, Ele se encurva para ver o que está nos céus e também na terra. E a Bíblia diz que Ele está cuidando de nós. Com os ouvidos não se ouviram, com os olhos não se viram, um Deus que trabalhe por aqueles que nele espera. O nosso Deus trabalha pela nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós não tememos nenhum temor, nenhum rumor mau que venha, nenhuma má notícia. Muito bem, voltando para o Salmo 128, verso 1, a segunda parte, a parte B. Esse homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, porque ele anda nos caminhos do Senhor. Ele anda nos seus caminhos. Olha, andar no caminho do Senhor significa viver em obediência aos princípios estabelecidos pela sua palavra. O Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha só, da direção, da orientação. Veja, lâmpada para os pés é para aquilo que está próximo de mim. Porque, meus irmãos, tem uma coisa: os menores obstáculos são aqueles que causam as maiores quedas. Observem bem. Obstáculos de grande proporção, normalmente nós avistamos de longe, nós nos desviamos deles. Mas aqueles pequenos obstáculos,
são aqueles que pegam muitas vezes a pessoa de surpresa e causam grandes problemas. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E ela é luz para o nosso caminho, nos faz ter uma visão prolongada, uma visão distante. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Andar nos caminhos do Senhor é estar em obediência a esses princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 30, verso 21, ele diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Existe uma voz de Deus dizendo para nós, este é o caminho, andai por ele, não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Hoje é um problema sério de direita e esquerda, né, meus irmãos? É um debate infindo, direita e esquerda, quem tem razão, quem está certo, quem está errado. Os extremos. Mas meus irmãos, o nosso ensinamento da palavra é andar no caminho reto. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, capítulo 48, verso 17, ele diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho que deves andar. É isso, meus irmãos, Deus ele só nos ensina o que é útil. A gente vê tanto ensinamento de ímpio, tanto conselho de ímpio. O Salmo 1 diz lá o salmista, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Existe um monte de conselho de ímpios. Hoje, na verdade, nós estamos vivendo na era dos influenciadores digitais. Uma determinada empresa, um determinado produto quer ser promovido, contrata lá um influenciador digital. Está na moda agora. E Satanás tem estabelecido aí um exército de influenciadores digitais para dar maus conselhos para os nossos filhos, para nossas esposas, dar maus conselhos para toda classe social, para toda a idade. Por quê? Porque Satanás está tentando enganar a humanidade, está tentando iludir a humanidade, mas o nosso Deus, Ele nos ensina o que é útil. Ele diz, esse é o caminho que você deve andar. E do profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, a palavra diz assim, ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas, o que os ímpios dizem? Não andaremos neles. Deus está aconselhando as pessoas, olha, procura, se informa a respeito do caminho direito, e anda por ele. Mas as pessoas, uma grande parte das pessoas no mundo estão dizendo, nós não vamos andar nesse caminho direito. Por quê? Tem uma razão para isso. Jesus diz, olha, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Andar num caminho largo é fácil. Lá, andar numa rodovia pavimentada, mão dupla, que maravilha. O negócio flui. Mas andar num caminho estreito não é nada fácil. Mas é esse caminho que conduz à vida. Bendito seja o nome do Senhor. E para concluir esse primeiro verso aqui, andar no caminho do Senhor, Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para quê? Para que estejam comigo. Deus falando. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. Que maravilha. Vale a pena andar no caminho do Senhor? Ou não vale? Vale a pena. É estreito? É. É difícil? É. Exige renúncia? Sim. Mas vale a pena andar nesse caminho, porque nós serviremos ao Senhor e viveremos o extraordinário dEle no nosso casamento, na nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Continuando. Verso de número 2 do Salmo 128. Esse homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, tem uma promessa da parte de Deus para ele. Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz
serás e te irás bem. Te irá bem. Olha, o trabalho na vida do ser humano é uma necessidade que foi imposta na ocasião da queda. Não que o trabalho não existisse antes disso, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º dia. Enfim, o trabalho já existia antes. Mas ele se tornou uma necessidade para o ser humano a partir da ocasião da queda. Lá em Gênesis 3,19, onde Deus diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E Paulo chega a dizer, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, dizendo, olha, se alguém não quiser trabalhar, esse tal também não deve comer. Que proposta dura, hein? Paulo foi duro aqui, hein? Mas é um fato, meus irmãos, não adianta a gente querer maquiar as coisas. O ensinamento, o conselho de Deus, ele é direto, mas serve para dar vida para o servo de Deus. Então, trabalhar é muito bom. É uma ordenança divina, é uma bênção. Só que hoje nós estamos vivendo um problema sério com relação ao trabalho. Surgiu uma classe de gente chamada, aqueles que são viciados em trabalho. Meu Deus, até isso existe. Existe workaholic em inglês, né? Os viciados em trabalho. E hoje já tem clínicas já especializadas para tratar desse tipo de gente. Pessoas que já não têm mais um convívio social, já não conseguem ter um convívio familiar, porque são viciadas em trabalho. Se vai conversar com uma pessoa dessa, tudo é o trabalho, ele não tem outro assunto, ele não sabe falar sobre outra coisa. É trabalho para ele, está em primeiro lugar. Não é isso, não precisa disso. Não precisa esse exagero. Não. Por isso que eu li o Salmo 127, que começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, vigia os guardas, o sistema de segurança é inútil. Então, precisamos trabalhar sim, mas temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Não é o trabalho. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores. Porque o Senhor, Ele dá aos seus amados o sono, o descanso. Não adianta a pessoa trabalhar, fazer hora extra, levantar de madrugada, trabalhar para morrer. Nós somos, meus irmãos, criados por Deus para trabalhar, para viver, para comer do fruto do nosso trabalho. O trabalho foi criado para a vida e não para a morte. Precisamos trabalhar para viver, não para morrer. Tem gente que trabalha tanto, fala, não, quando eu aposentar, aí eu vou desfrutar. Vou acumular, vou ter fazer aquele famoso pé de meia, né? Vou fazer o pé de meia para depois eu viver e fazer como aquele homem lá da Bíblia lá, dizer a minha alma, come, bebe, folga, se esquece de Deus, não serve a Deus, não tenho tempo de cultuar, não tenho tempo de fazer nada para Deus porque eu estou trabalhando, eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho que trabalhar. E a Bíblia, não usa a Bíblia ainda, não, a Bíblia diz, eu não posso viver do soro do meu irmão, não, eu vou trabalhar. Não, está certo, tem que trabalhar, mas com equilíbrio. Equilíbrio, esse é fundamental na vida do homem que teme ao Senhor. Muito bem, é necessário temer ao Senhor. Ele vai nos dar sabedoria para a gente trabalhar. Ele vai nos dar sabedoria, entendimento para nós podermos ter o descanso necessário para o nosso corpo físico e desfrutar do extraordinário de Deus no nosso casamento, na nossa família. Por quê? O projeto de Deus é que a gente seja feliz. Tem gente que pensa que Deus é um torturador, que quer ver ele sofrendo. Não, sofrimento tem um período, irmãos. Prova na vida do crente tem começo, meio e fim. Não tem esse negócio de crente ficar vivendo, sofrendo até morrer, não. Não é isso que Deus, não é o projeto de Deus para a tua vida, não. Não. Deus não é aquele carrasco que quer ver você sofrendo a vida inteira, perrengando a vida inteira. Não. Deus, Ele prova os seus filhos por um período. Toda prova na vida do crente tem começo, meio e fim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar nesta manhã que Deus vai colocar fim na prova de muitos dos seus filhos, das suas filhas aqui nesta manhã, em nome de Jesus, para que eles possam ser felizes
e possam viver bem para a glória de Deus. Aí vem o verso de número 3, a primeira parte, a parte A. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Oh, que maravilha, que bênção, né? Nós, os homens, quando a gente ouve essa leitura aqui, a gente pensa logo o seguinte. Eu ia até pedir para a mídia projetar alguma coisa aqui, mas não deu certo hoje aqui, sobre uma videira. Quando a gente pensa em videira, a gente pensa naquela videira verdinha, bonita, com aqueles cachos enormes e atraentes de uva, não é assim? A gente pensa. Só que essa fase, meus irmãos, da videira, é apenas uma de pelo menos 5 fases, que toda videira passa. É a fase da colheita. Então, ó, a videira, depois eu vou falar sobre essas fases. A videira, no contexto da tradição judaica, ela sempre foi um símbolo de fertilidade, encantos, isso pode ser visto lá em Cantares 7, verso 8 especificamente, também de felicidade e alegria. Essa mulher que o salmista fala, que é comparada a uma videira, não é uma videira qualquer, porque existem muitas videiras. Há quem diga que existem milhares de variedades de videira. Tem videira que produz uva de toda cor, escura, clara, verdinha, várias, os irmãos sabem disso. Então, tem videira que produz uva brava, azeda, ácida. Tem videira de todo jeito, viu? Cuidado. Não vai ficando alegre só porque a tua esposa vai ser uma videira, você tem que saber. E ontem, meus irmãos, eu tive o privilégio de receber uma visita no final da tarde em casa, do filho de um produtor de uva. E eu estava estudando a semana inteira sobre essa palavra, já aproveitei para perguntar alguma coisa para ele. Ele falou, olha, é o seguinte, a videira pode produzir uva doce por um período, mas se o agricultor não manejar corretamente essa videira, ela pode passar a produzir uva azeda. Eu falei, é? Misericórdia, ó a responsabilidade dos nossos homens aqui, hein? Cultivar essa videira não é tarefa fácil, meus irmãos. E ele falou ainda assim para mim, olha, a cultura da uva, cultivar a videira, não é nada fácil, não é coisa para amador, é para especialista. Eu falei, misericórdia. Que tarefa difícil. Eu pensei que o negócio era mais fácil. Eu pensei que era só chegar lá e colher os frutos. Não, mas existe um processo para isso acontecer. E não é fácil. Muito bem. Ter uma videira em casa, nos tempos bíblicos, era sinal de paz e prosperidade. Lá em 1 Reis, capítulo 4, 25, fala que nos dias de Salomão, na prosperidade de Salomão, o povo, Israel e Judá, eles estavam tranquilos, descansados, sentados à sombra da videira, aquelas parreiras enormes de videira assim, e o povo sentado na sombra, desfrutando daquela paz, daquela bonança. Sim, é isso. Mas nós temos que entender que cultivar esta videira não é tarefa fácil, exige muito cuidado no seu cultivo, para que ela possa se desenvolver e produzir frutos bons. Bom, vamos ver as fases então, dessa videira. A primeira fase é chamada fase da brotação, ou crescimento dos ramos e das folhas. Diz que nesse período, ela começa a brotar, ramos e folhas ali, começa a crescer, ela exige muito cuidado, exige uma boa irrigação, uma boa adubação, precisa de fertilizantes, tudo na medida certa, cuidado do solo, enfim, cuidado para que as pragas não atinjam essa videira. É um período também que começa a brotar, mas tem uns brotos que crescem bonito, mas só que ele não vai dar fruto. E aí é preciso podar, cortar, ter um manejo, isso chama na linguagem da agronomia de manejo, né? Esse manejo não é tarefa fácil. Depois vem a parte o tempo da floração e o vingamento da videira. Então as flores da videira, elas não são muito vistosas. As flores não são aquelas flores que chamam a atenção, mas elas são muito importantes para dar origem ao fruto, à uva. Em Cantares, Cantares 2, e o verso 15, o Salomão fala o seguinte, olha, apanhai
as raposas e as raposinhas, para que não causem danos à vinha, porque a vinha está em flores. Quando a vinha estiver em flores, pode ficar alegre, mas toma cuidado que tem raposinha rondando, viu? Tem raposa e raposinha. E as raposas, diz que elas saíam correndo no meio da vinha, da lavoura de uva lá, e saíam batendo nas plantas e derrubando as flores. Sem flor, não há fruto. Então, meus amados irmãos, nós aqui, os agricultores, os homens principalmente, os agricultores dessa videira, temos que ter cuidado, vigiar. Quando a nossa vinha está em flores, vamos vigiar, porque tem muita raposinha rondando, tem muita raposa. Cuidado, vigia. Você na sua casa, você é o valente, você é o sacerdote, você precisa cuidar da sua casa. Você não pode deixar a sua vinha desprotegida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem outra fase, a fase do amadurecimento. Aquelas uvas tintas, que são as mais escuras, vão ganhando cor. Aquelas que são verdes, mais claras, vão ficando translúcida, bonitinha. Porque uva verde, irmãos, pensa num negócio ruim. Eu me lembro quando eu era criança, e meu pai foi visitar uma família lá, e tinha lá uma parreira de uva lá, e tinha uva bonita, estava verde, só que estava verde, eu não sabia, né? Vou lá, quando tento provar aquele negócio, meus irmãos, que coisa ruim, que coisa ácida. Uva verde não é nada agradável. Mas quando ela começa a amadurecer, vai ficando atraente, aí vai chegando próximo a outra fase, que é a fase da colheita. E é aquele momento bom, que a gente pode apreciar o sabor do fruto. E a uva, ela é um dos frutos mais deliciosos que existe na natureza. Mas aí depois da colheita, meus irmãos, vem outra fase. E essa fase não é nada fácil. É chamada fase da dormência da videira. Nesse período, meus irmãos, a videira perde as folhas, perde os ramos. É uma pena que não dá para a gente projetar uma imagem de uma videira no período da dormência aqui. Que coisa feia. Quando a gente olha para aquele negócio assim, a gente tem quase aquela visão de Ezequiel no vale de ossos secos, para poderão esses ramos ainda brotar. A coisa é feia, meus irmãos. É feia. Mas ela não deixa de ser videira, é videira ainda, viu? E ela pode estar do seu lado. Você está indo aí, mas ela pode estar do teu lado. Mas ela não deixa de ser videira. Mas o lavrador que é inteligente, ele não despreza a videira porque ela está no período da dormência. Não. Aí é o período que ele mais investe nela. Aí é o período que ele trabalha. Ele trabalha, ele é inteligente, ele sabe que depois desse período, vem novamente a brotação, o outro ciclo se repete, vai se repetindo. Tem gente que pensa, meus irmãos, tem pessoas que casam só pensando no período da colheita. Ele já casa pensando na colheita. Só. Mas não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Aí esse agricultor, aí ele tem aquele período que se chama de poda, né? Tal, apara ali os ramos secos, tudo retorcido, aquela coisa feia ali, mas ele ajeita, aduba, tal, e de repente começa um novo ciclo. E a bênção de Deus é grande, meus amados irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que a esposa do homem que teme ao Senhor é comparada a uma videira frutífera? Por quê? Porque essa mulher é uma mulher sábia. Videira frutífera. É uma mulher sábia. Provérbios 14, o verso 1 está escrito que a mulher sábia, ela edifica sua casa. Porém, a tola destrói com as suas próprias mãos. Veja o contraste. A sábia, ela tem a capacidade de edificar. Irmã, minha irmã, a senhora tem capacidade de edificar a sua casa. Se for uma mulher sábia. Edificar. Sabe o que é edificar? É construir, é estabelecer. Mulher sábia. Mas se não for sábia, o estrago é grande. Ela consegue derrubar com as próprias mãos. E nós temos visto muitos exemplos por aí, que não vale a pena nem a gente ficar falando. Por quê? Essa esposa, essa mulher do homem que teme ao Senhor, é como uma videira frutífera.
Porque ela é uma mulher virtuosa. Alguém já citou, o Monte Testemunho aqui falou sobre essa mulher virtuosa, de Provérbios 31, 10. Essa mulher ela é virtuosa. E por falar nessa, não sei se vai dar tempo, mas por falar nessa mulher virtuosa, vamos dar uma olhadinha lá em algumas características dela, lá em Provérbios 31. A partir do verso 10, diz que o seu marido está confiado nela. E nenhuma fazenda lhe faltará, nenhuma riqueza. Ela lhe faz bem e não mal. Ela ora pelo marido, que bênção, faz bem, todos os dias da sua vida. Essa mulher, ela não é desprevenida não, ela busca lã, linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela usa as suas mãos para trabalhar. Ela não é aquela mulher que fica esperando as coisas vir pronta e acabada. Ela trabalha, ela produz. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela sabe administrar. É uma mulher que sabe organizar a sua casa. Examina a herdade e adquire. É aquela mulher que ela examina as coisas. Ela não anda comprando aquilo que não precisa com o dinheiro que o marido não tem. Não, ela examina, ela procura promoção, qualidade do produto. É assim. Mas como que mulher gosta de promoção, né? A minha lá em casa, que benção do céu. Ela tem promoção na loja tal, está lá liquidando tal, e o produto é bom. Compra. Essa mulher ela sabe examinar a qualidade do produto. Não compra as coisas assim, de qualquer jeito, não. Muito bem. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Prova e vê que é boa mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela se preocupa com a iluminação da sua casa. Nos tempos bíblicos, era a lamparina que era alimentada por azeite. Não era aquela mulher descuidada, não, que esquecia de abastecer a lamparina. Eu lembro, quando era criança ainda, eu sou daquele tempo ainda da lamparina, sabe? Vivi na roça há muito tempo lá, então tinha que ser abastecida as lamparinas, senão chegava uma hora da noite que a lamparina apagava e ficava aquele breu lá, tudo escuro, tudo esquisito. Tá. Estende a mão ao fuso e a palma das suas mãos pegam na roca. Eram os instrumentos de fiar naquele tempo de trabalho. Muito bem, vamos lá. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ela se previne para os dias de adversidade, para o dia de inverno. Lá em casa tem uma pessoa lá que se preocupa com o inverno. Tem que comprar roupa para os meninos, roupa de inverno. E olha, na loja tal lá, tá bom, e o produto lá, vamos lá. Eu falo, cuida disso aí. Eu nem estou pensando em roupa para os meninos, ela está cuidando. Porque ela não é desprevenida. Sim. O que mais? Conhece-se o seu marido nas portas. Irmãos, isso aqui é sério. Já pensou um homem andar todo amarrotado? Roupa toda encardida? Não. A mulher sábia, ela cuida da roupa do marido. Ela cuida. Roupa bem passada, tudo. Se ela faz ou se ela paga para alguém fazer, mas ela verifica, corrige, se está tudo certinho. O marido tem que estar bem alinhado. Quando um homem, marido de uma mulher sábia, sai, a gente vê a diferença. Não é um camarada todo mal acabado, não. Todo desarrumado, não. De jeito nenhum. A minha lá em casa, mas quando eu vou sair, ela dá aquele raio-x assim, né, para ver se o negócio está tudo certinho, tudo arrumado. É assim, tem que ser. Então, o seu marido, ele é conhecido pelo seu estilo, bem arrumado, bem ajeitado. Por quê? Porque ele tem uma mulher sábia em casa. Tá, eu vou lá para o verso número 27, para ganhar, que o tempo está passando. Olha pelo governo de sua casa e não come pão da preguiça. Pão da preguiça tem alguns significados. Pão com mortandela, miojo. Tudo bem, lá um dia ou outro. Meu amor, hoje não deu para fazer janta, tal, o menino, tive que atender umas coisas aí, vamos comer um pãozinho com mortadela aí, tal, um lanchinho aí, tudo bem. Um miojinho aí e tal, mas todo dia miojo à noite. Todo dia pão com mortadela, isso é pão da preguiça, irmãos. Não dá, ninguém aguenta isso. Não dá, não tem jeito. A despensa está lotada de mercadoria, a geladeira
tá cheio de coisa, mas não tem disposição para fazer comida. Não dá. Essa mulher não é sábia, não. Mas a mulher sábia, eu tenho um pastor amigo meu, que ele diz o seguinte: uma mulher sábia, você pode dar 2 pés de frango para ela dá um jeito, faz um caldo gostoso, todo mundo come, fica satisfeito. Agora, a preguiçosa, a tola, você pode pegar um freezer cheio de carne de vaca lá, de picanha, agora está na moda a tal da picanha, né? Picanha agora é o corte do momento. Mas ela não consegue fazer, prefere um delivery, né? Pega lá o zap lá e já vai... Não, irmãos, não sou contra. Dá sim, a gente tem que dar um descanso para elas também, né? De vez em quando. Vamos lá, pedir um lanche, pedir uma pizza, né? Tudo bem, é bom, isso é de vez em quando. Mas isso não pode ser todo dia. Por quê? Porque essa mulher sábia, ela não come pão da preguiça. Tenho certeza que os irmãos, a partir de hoje, toda vez que vê pão com mortadela e miojo, vão se lembrar do pão da preguiça. Muito bem, meus amados. Vamos continuando aqui. Vamos voltar lá para o Salmo 128. Bom, falamos da mulher como videira. Aí vem, meus amados irmãos, a parte B do verso 3. Os teus filhos são como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Bom, por que oliveira? A oliveira é uma árvore de troncos retorcidos, de baixa estatura. E o fruto dessa oliveira é a azeitona, que ela é usada na produção do azeite. Muitos de nós sabemos disso. E um dos principais aspectos dessa árvore, a oliveira, é a longevidade. Eu pesquisei lá e encontrei umas informações que em Israel algumas oliveiras chegam a ter 2.500 anos, ou até mais. Portanto, a oliveira é um símbolo de longevidade e da vitalidade. Essa árvore ela demora aproximadamente 15 anos para começar a produzir fruto, para começar a produzir a azeitona, para chegar à sua maturidade. E ela demora para dar fruto, mas quando ela começa a produzir, ela produz por séculos. Podemos dizer por milênios. Outro aspecto importante é que essa árvore ela tem a capacidade de frutificar até mesmo em solos com pouca água. As suas raízes chegam a atingir 6 metros, e ela consegue buscar água longe, com profundidade. Então, ela mesmo que sendo queimada ou cortada, ela é capaz de brotar novamente a partir das suas raízes. Por esse motivo, ela simboliza perseverança e fidelidade sobre qualquer circunstância. Quando a oliveira ela fica velha, muito velha, o tronco principal pode parar de produzir. Aí, os que cultivam essa oliveira, eles fazem o seguinte: eles deixam alguns brotos ao redor da oliveira antiga saírem. Porque quando a oliveira antiga parar de produzir, esses brotos já começam a produzir no seu lugar. Por isso, essa ilustração bíblica, essa simbologia dos filhos ao redor da mesa como sendo plantas de oliveira. E mesa, meus irmãos, é um lugar de reflexão na nossa casa. É um lugar de comunhão, é um lugar de partir o pão. Eu fico preocupado, lá em casa, olha, é uma lei da minha casa, tá? Não estou dizendo para ninguém fazer isso na sua casa, mas se quiser, é bom, funciona lá em casa. Lá em casa é proibido se comer na frente de um televisor ligado. Sim. Lá em casa, ninguém vai comer na sala, sentado na frente da televisão. Não vai com celular na hora da refeição. Não vai com tablet. Não vai com nada que possa desviar a atenção. Lugar de se alimentar na mesa. É lugar onde a gente vai se alimentar, vai conversar, vai colocar o assunto em dia da família. Mesa é o lugar onde a gente se encara. Vocês perceberam que quando alguma coisa não está bem em casa, é difícil encarar a mesa? Mesa. Mesa. Mesa é o lugar. Por isso os filhos, ao redor da mesa. Da mesa, porque é ali que o pai instrui o menino. Ali é o lugar onde o pai fala com o menino, vê o semblante do menino,
De vez em quando o meu chega lá em casa, meio diferente assim. Quando eu não percebo, a Silvana já olha assim, ô Caleb, o que aconteceu lá na rua? Tá, tudo bem, mas o que foi? Como é que foi? Conta, o que aconteceu? Ah, mamãe. Aí começa. Aí vem a história. Mas se não tem mesa, se cada um pega o prato, um vai para frente do tablet, outro para frente do celular e outro para frente da TV. Como é que fica esse relacionamento? Não dá certo. Não dá certo. Aí complica as coisas. Então, meus irmãos, filhos ao redor de uma mesa. É o lugar onde o pai tem a oportunidade, a mãe tem a oportunidade de instruir essa criança. Muito bem. A oliveira, ela produz, como já disse, a azeitona, onde é extraído o azeite. E na antiguidade, principalmente, esse produto da oliveira tinha uma grande importância para a economia, para o bem-estar das pessoas. Porque ele era utilizado na culinária, como serve até hoje para alimentação, como remédio, como cosmético, é utilizado na beleza, né? Na saúde, na alimentação, na fabricação de perfumes. E perfume aqui representa alegria, porque não é gostoso, a gente não se alegra quando sente um cheiro gostoso, assim, quando dá um abraço no irmão, assim, o pastor chama troca de desodorante aqui, né? E vai dar um abraço no irmão, aquele perfume gostoso, é bom, é da alegria. Como combustível, porque no tempo, as cidades antigas não tinham, é claro, energia elétrica, e ela era iluminada com azeite, o combustível era o azeite. Então, se não tivesse azeite, faltava alimento, faltava saúde, faltava beleza, faltava alegria, faltava luz. Já pensou? A importância da oliveira? E ainda mais, tinha outra função. Era usado como lubrificante para as máquinas da época. As carruagens, lembra aquelas rodas bem artesanal? Lubrificado com azeite. Se não tivesse azeite, o negócio emperrava e virava aquela coisa esquisita, não funcionava. E é assim, o azeite ele serve para ajustar os relacionamentos. Os relacionamentos. Porque, meus irmãos, se não tiver azeite, de repente as coisas começam a dar uns desencontros, assim, vai arranhando aqui, arranha ali, e fica aquele... Em casa, se faltar azeite, meus irmãos, no relacionamento, esse azeite aqui, é um problema. Também, na higiene, o azeite de qualidade inferior, que passava um processo de moagem, saiu o extra virgem primeiro e tal. Aí chegava aquele mais ruimzinho, ele era utilizado como matéria-prima para fabricar sabão. Sabão. É o sabão. Então, se faltasse azeite, dava problema na alimentação, na saúde, na beleza, na alegria, na luz, no bom relacionamento e na purificação, na higiene. Aí a importância que nós temos, lá em casa eu tenho 2 brotos de oliveira. E eles precisam produzir. Olha, a gente tem que cuidar, a gente tem que ajudar esses meninos a produzir essa riqueza. Essa riqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, agora eu quero voltar lá no Salmo 127, no verso 3, a parte A diz o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor. E vou dizer uma coisa, herança é algo que nós recebemos sem necessariamente ter feito nada. Alguém não pode dizer assim, você vai ter direito à herança porque você trabalhou. Pode ter aquele filho que não fez nada para o pai, que não levantou uma palha, mas ele tem direito à herança. Herança não é por um merecimento por conta de um trabalho realizado. Então, filhos, primeiro, herança. Você tem filhos, não é porque você merece, não. Porque você fez alguma coisa. Você acha que fez alguma coisa, mas você não fez nada, não. Porque se Deus não te der um filho, você não vai ter. Então, filho, herança. Você não fez nada por merecer, mas você recebeu. E herança também significa, deixa eu ver aqui a palavra aqui, herança, é como algo que um legado, uma missão que você recebeu. Veja bem, você não fez nada por merecer, mas você recebeu, e ao receber isso, você tem agora uma missão para desempenhar. É um legado que você recebeu. Fiquei pensando, bom, continuando o verso, ele fala o seguinte: é o fruto do ventre o seu galardão. Eu perguntei,
Mas o que é galardão? Galardão é recompensa por um trabalho prestado. Ninguém é recompensado, ninguém recebe uma medalha sem ter feito alguma coisa importante. Um competidor não vai receber uma medalha de ouro, bronze ou prata numa Olimpíada se ele não tiver conquistado uma vitória, feito algo por merecer. Eu falei, mas parece que tem um contraste aqui. É herança que eu não preciso fazer nada para receber. E é recompensa, porque só pode receber recompensa quem faz alguma coisa. Aí eu fui entender que, quando nós recebemos os nossos filhos, nós não fizemos nada, absolutamente entenda, que pudesse garantir aquele direito de ter o filho. Mas simplesmente recebemos. Mas uma vez que nós recebemos, nós precisamos trabalhar para que no futuro, este menino, essa menina, ela possa realizar algo que nós vamos olhar e dizer assim, que maravilha, valeu o esforço. Esses dias aqui na oração de manhã, eu estava conversando com o irmão, não sei se ele está por aí, e ele todo satisfeito falando, a minha filha fez doutorado em matemática, está trabalhando na universidade, tem um bom salário, uma boa estabilidade, aquela satisfação contando para mim. Eu falei, olha que maravilha, galardão. Mas ele investiu nessa menina, com certeza, na educação, em tudo. Ele trabalhou para isso. Por isso essa recompensa, esse galardão agora. Então, meus irmãos, são duas fases distintas. Você recebe como herança, quando você não fez algo necessariamente para merecer aquilo, mas depois, quando você investe, você trabalha, você educa, você consegue depois ter uma recompensa pelo investimento que você fez neste filho, nesta filha. Bendito seja o nome do Senhor. E o tempo está acabando. Vamos lá. Não podemos nos esquecer que a herança do Senhor, ela não pode ser tratada de qualquer maneira. Não pode. Aí ainda no Salmo 127, rapidamente para finalizar, fala que esses filhos, que são herança do Senhor, e que é como galardão, também eles são como flechas. Eu vou falar um pouquinho sobre flecha rapidamente. Flecha na mão do valente, meus irmãos, são instrumentos que exigem muita técnica, muita dedicação. Um valente, um guerreiro ou um esportista que trabalha com isso, ele não pega uma flecha, hoje é industrializado, né? Mas nos dias dos tempos bíblicos, o próprio guerreiro tinha que fabricar a sua flecha. Então, uma flecha, antes de ser lançada, ela era trabalhada, ela era alinhada. Isso exigia muita técnica, muita dedicação, muita perícia. Essas flechas aqui, esses filhos, na mão do valente, precisa ser preparada. Eu, como pai, os irmãos como pais, as irmãs como mães, nós precisamos investir tempo, nós precisamos investir energia, nós precisamos investir dinheiro no preparo dessas flechas, antes de lançar ela para o mundo. Tem muita gente que começa a educar os filhos pensando, olha, quando eles estiverem grandes, já vou fazer um puxadinho aqui em casa, para quando eles casar, tem um espaço no fundo de casa aqui, vou fazer lá um negócio lá. Não dá certo esse negócio, não. Filho não é para ficar na barra da saia da mãe, e nem debaixo do telhado do pai, não. Filho e filha são flechas, precisa ser lançado para longe. É uma verdade, meus irmãos. Aí esse valente, ele pega essa flecha, depois que ele trabalhou um período, ele alinhou tudo certinho, ela está pronta, apta para ser lançada. Aí eu fico pensando, né? A mãe fala assim, eu quero que a minha filha tenha um casamento extraordinário. Ela encontre aquele príncipe encantado, aquele moço assim que todo mundo vai se orgulhar. Olha, o esposo da minha filha. Só que ela, a mocinha, já está ficando grandinha já. Ela não consegue arrumar nem a cama que ela dorme. Ela não sabe fazer um café. E a mãe não está nem aí. Ela não sabe lavar uma louça. Não sabe fritar um ovo. Mãe, como é que você vai lançar?
Como é que você vai esperar um príncipe para sua filha? Um homem de Deus. Eu quero um genro cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem abençoado, um instrumento, um tocha. Um teólogo. Meus irmãos, Deus não vai dar uma tribulação para um teólogo, para um homem cheio de Deus, não. Presta atenção. Trabalha nessa flecha aí. Ajeita ela. Ensina ela. Trabalha. Ensina ela a levantar, arrumar o quarto dela, organizar as coisas dela. Uma menina que não sabe lavar nem a própria roupa, como é que pode ter um casamento de sucesso, viver o extraordinário no casamento? Não, mas minha filha vai ter condições de pagar uma funcionária e tal. Tudo bem, não, tudo está certo. Mas ela precisa saber distribuir tarefa para suas criadas, para suas funcionárias, como está lá na mulher lá de Provérbios 31. Agora, uma mulher que não sabe se a roupa está bem lavada ou não está, a funcionária chega, faz de conta que fez o serviço, vai embora e ela fica lá, está tudo certo. Porque não sabe administrar, não aprendeu. Tem que ensinar, tem que preparar. O menino também tem que aprender a se virar, tem que arrumar as coisas. Está acabando o tempo, meus irmãos. Tá, flecha. Para lançar a flecha, precisa ter que ter força. O lançador de flecha, ele não pode ser um camarada que não tem força nos braços, não. Tem que ter força. Para manejar o arco aqui, e lançar essa flecha com precisão, tem que ter força. Isso, para nós, meus irmãos, significa que os pais têm que ter autoridade na casa. Os pais precisam ser fortes na liderança e na educação dos filhos. Precisa exercer autoridade, estabelecer limites, impor regras, mas regras fundamentadas na palavra. Tá? Não adianta ficar inventando regra absurda. Eu conheço uma pessoa, não vou falar quem é, mas não é daqui, que ele usava umas regras para as filhas. Quando elas faziam alguma coisa errada, ele colocava elas para orar em cima de alguns grãos de milho. Isso é jeito, isso é regra. Isso é um absurdo, isso é tortura. Um crente fazer um tipo de coisa desse? Que regra é essa? Não é esse tipo de regra, não. Estabelecer regras coerentes. Paulo, ele diz o seguinte, olha, vocês têm que não provocar ira nos filhos, para que eles não desanimem. Tem que ser regras coerentes para que eles possam ser edificados. Bom, mas ter força só não é suficiente, porque senão, se tiver muita força, muito rigor nas regras, na autoridade, nos limites ali, ele pode lançar essa seta com bastante força, ela ir muito longe, mas se perder. Só força não resolve. Tem que ter habilidade para que ela possa atingir o alvo. Precisa ter habilidade. É necessário possuir essa habilidade para que, juntamente com a força, essa seta ela possa ir longe. Porque se não tiver habilidade, ela pode ir muito longe e se perder, ou pode não sair do lugar e atingir o próprio pé do que está lançando. O famoso tiro no pé, sabe? Aquele tiro no pé, que é muito comentado. Muita força, mas sem nenhuma habilidade. Pá! Se acidenta. Cuidado. Cuidado com a seta, com as flechas que você tem lá na sua casa. Lá. Prepare elas direitinho. Adquira força. Se alimente da palavra. Tenha muita habilidade para que essas flechas sejam lançadas. Elas atinjam o alvo e você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, 2 minutos passei. Eu quero agradecer a oportunidade, pedindo a Deus que Ele nos dê sabedoria, nos dê graça, para que nós sejamos este homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos e possamos desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o pastor pediu para nós estarmos orando. Quero pedir, por gentileza, a toda a igreja se colocar em pés. Vamos agradecer a Deus, porque boa é a palavra do Senhor. Senhor, nosso grande Deus,
Eu quero adorar o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Eu quero Te bendizer, Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é verdadeira. Ela que nos instrui, que nos orienta, Senhor. Nos ajuda a viver esta palavra na qual nós meditamos nesta manhã, Senhor. Ajuda que cada casal, que cada família possa nesta manhã, Deus bendito, viver a Tua palavra. E não somente isto, Senhor, possa, Senhor, desfrutar do extraordinário do Senhor para as suas vidas. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, para que nós possamos, Senhor, investir no nosso relacionamento. Os casais, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a temermos ao Senhor. Nos ajuda a andarmos no caminho do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser perseverantes, Senhor, na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a entender qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. É a nossa oração que fazemos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.